Oi, pessoal, vou gravar então a teoria da aula 10 de matemática 5 no livro 3. Está lá na página 68. Vou utilizar alguns exemplos para explicar esse conteúdo, e daí os exercícios dessa aula a gente faz na quarta-feira, tá bom? Então vamos lá. Essa aula, o assunto são as equações trigonométricas. Então agora nós vamos trabalhar com equações que envolvam aqueles elementos que a gente estudou na trigonometria. Por exemplo, seno, cosseno, tangente. Então, vou começar com uma equação bem simples aqui, só para vocês relembrarem. Esse assunto provavelmente vocês fizeram lá no primeiro ano, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho o meu conjunto universo. No meu caso, eu defini ele de 0 a 2π, com o parêntese aqui. Isso significa que eu estou trabalhando, né, com arcos em radiano. Então, eu estou trabalhando do 0 radiano até o 2π radiano. Esse parêntese é a mesma coisa que o colchete ao contrário. Quer dizer, então, que o 2π ele não está incluído no nosso intervalo numérico. Então, a nossa resposta, ela pode ser qualquer arco aqui, ó, né, ó, de 0 a 2π. Então, eu começo no 0, sentido anti-horário, até ir até o 2π, que é o 360, sem incluir o 360. Então, isso aqui quer dizer que a nossa resposta é um arco que está compreendido na primeira volta do nosso ciclo trigonométrico, tá? Então, nossa resposta, as nossas possíveis respostas têm que ser arcos aqui da primeira volta. Então, a primeira é bem simples, ó. Seno de x igual a menos meio. Então, eu quero encontrar qual é o arco cujo seno dele dá menos meio. Então, eixo dos senos é o eixo y. Então, aqui eu tenho o eixo dos senos, ó. Nós sabemos que o seno, ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, eu estou procurando arcos do terceiro e do quarto quadrante. Só que eu sei, lá no primeiro quadrante, que o 30 graus é o que tem seno positivo valendo meio, certo? Então, esses arcos que eu estou procurando aqui no terceiro e no quarto quadrante, eles são simétricos do 30, ok? Então, vou marcar eles aqui, ó. O simétrico do 30, aqui no terceiro quadrante, ele é vocês lembram as regrinhas lá de achar simétricos? Se eu chamo de x no primeiro quadrante, no segundo quadrante, o simétrico do x é o 180 menos x. No terceiro quadrante, 180 mais x. E no quarto quadrante, 360 menos x. Então, essas são as regrinhas que a gente usa para achar os simétricos, tá? Estou fazendo em grau, depois a gente dá a resposta em radiano. Então, vamos lá, ó. Simétrico do 30 no terceiro quadrante, por causa do sinal da nossa, né, do nosso seno, ele é o 180 mais 30, ele é o 210, ó. Tá mais ou menos nesse lugar aqui, ó. O 210, e o outro simétrico do 30, que também vai entrar como resposta, também tem seno valendo menos meio, é o simétrico do 30 no quarto quadrante. Então, ele é o 360 menos 30. Ele é o 330 graus, certo? Então, esses são os únicos dois arcos que têm seno valendo menos meio na primeira volta, ó. Lembrem-se que aqui onde cruzou, né, é o menos meio, a gente está na parte negativa. Essa distância aqui é o seno desses dois arcos. Então, esses dois arcos são a nossa resposta. Só que, como o meu conjunto universo foi dado em radiano, a nossa resposta tem que ser em radiano. Então, ó, o 30 em radiano, ele é o π sobre 6, certo? Eu posso usar essa notação para escrever o 210 e o 330. A gente pode usar aquela regrinha, né, do tira no segundo quadrante, põe no terceiro, não deixa dobrar no quarto. Vocês lembram dela? Que a gente fez na uma das primeiras aulas, acho que na aula de ciclo trigonométrico que a gente já fez do livro 2. Posso usar essas regrinhas, ou eu posso usar uma regra de 3 para encontrar esse arco, né? Ó, eu posso falar que o π em radiano é a mesma coisa que 180, então 30 graus em radiano é x,
multiplico em cruz, simplifico, né? Não troco o π por 180 de novo, deixo em função do π, a gente quer dar a resposta em radiano. Pode ser por regra de 3, pode ser por raciocínio. Eu sei que o 210, ele é 7 vezes 30. Então, ele vai ser o 7π sobre 6, ó. Posso escrever, então, 210 como 7π sobre 6, usando proporção, né, raciocínio. Ou eu posso usar o põe. Vocês lembram o que era o põe? Ó, quem está na frente do π aqui é o número 1. Então, o põe é somar. Então, eu vou somar 6 mais 1, 7π sobre 6. E aqui no quarto quadrante, o não deixa dobrar, primeiro eu dobro e depois eu subtraio 1. O dobro de 6 é 12. Então, subtraio 1 vai dar 11, ó. 11 e daí mantenho π sobre 6, ó. 11π sobre 6. 11 vezes 30. Então, vocês podem usar a regrinha, né, do tira, põe, não deixa dobrar. Aqui seria o 6 menos 1, porque é o tira. Então, eu vou fazer 6 menos 1, 5π sobre 6. E aqui é o arco de 30 graus, né, o π sobre 6 no primeiro quadrante. Então, nós encontramos dois números como solução. Então, o nosso, estamos resolvendo uma equação. Então, a nossa resposta é o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução aqui são só dois arcos, 7π sobre 6 e o 11π sobre 6. Então, essa seria a nossa resposta para essa equação. Uma equação bem simples, mas para vocês lembrarem os raciocínios envolvidos, tá bom? Vamos fazer mais exemplos, então, ó. Segundo exemplo. Continuamos aqui, ó, na primeira volta, sem incluir o 360. Agora, a nossa equação é 2 vezes cosseno x igual a 1. Vocês estão vendo que na anterior, o seno já estava isolado, o seno estava já me dando um valor, né? Seno de x igual a menos meio. Aqui, a minha equação ainda não está pronta. Então, como esse 2 está multiplicando o cosseno, eu posso passar o 2 para o outro lado, dividindo, ó. Cosseno x tem que dar meio, certo? Está multiplicando, você dividindo, ó. O 2 está multiplicando o valor do cosseno todo, tá? Então, essa conta eu posso fazer. Vocês podem pensar, né, que 2 vezes a metade dá 1 inteiro. Então, isso eu posso fazer. Agora, se o 2 estivesse aqui, né, acompanhando o x, daí vocês não poderiam passar dividindo, porque daí é o cosseno daquele arco. Então, a nossa conta é cosseno x igual a meio. Raciocínio muito parecido com a da anterior. Primeiro detalhe, cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, eu quero os arcos que estão aqui no primeiro e no quarto quadrante, que tem cosseno valendo meio. Daí, lá daquela tabelinha, né, do 30, 45, 60, a gente tem que o cosseno de 60 é meio. Então, ó, vai servir o 60, certo? E vai servir o simétrico do 60 aqui no quarto quadrante. Lembram a regrinha lá? 360 menos 60 é o 300 graus, certo? Esses dois arcos, ó, aqui a gente sabe que é o meio positivo, esse é o eixo dos cossenos, né? Que a gente já tinha relembrado. Então, esses dois arcos têm cosseno valendo meio. Então, nosso conjunto de solução vai ter o 60 e vai ter o 300. Só que eu preciso dar essas medidas em radiano, porque o meu conjunto universo estava em radiano. Então, o 60, ele é o π sobre 3, certo? Daí, aqui o 300. 300 é 5 vezes 60. É o 5π sobre 3. Ou faz o não deixa dobrar. O dobro de 3 é 6, tira 1, 5. Então, 5π sobre 3. Então, aqui o nosso conjunto solução, ó, vai ter o π sobre 3 e vai ter o 5π sobre 3, ok? Outra bem tranquila também. Mais um exemplo, ó. Tô vendo tangente agora. Continuamos na primeira volta. Tangente ao quadrado de x igual a 3, ó. Aqui, de novo, a minha equação, ela não está pronta para ser interpretada lá no ciclo. Então, primeiro eu tenho que dar uma melhorada nela, ó. Que número ao quadrado resulta em 3? Aqui eu vou usar a operação inversa. Tangente de x pode ser mais ou menos raiz de 3, certo? Operação inversa da potência, raiz quadrada. Então, aqui,
eu tenho duas equações, na verdade. Eu tenho que resolver tangente x igual a raiz de 3, e eu tenho que resolver tangente x igual a menos raiz de 3. Daí a gente vai lembrar lá da tabela, né? A gente sabe que o raiz de 3, lembra lá? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É os 60 graus. Então, os arcos que eu estou procurando são os simétricos dos 60 graus. Lembrar, né, que o eixo das tangentes é aqui paralelo ao eixo dos senos. Deixa eu dar uma melhorada aqui no meu desenho, ó. Ele é paralelo aqui ao eixo dos senos. E para a gente determinar uma tangente, tem que passar pela origem na hora que eu for fazer a marcação. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, por mais ou menos aqui os 60 graus, ó, que a gente já sabe que é uma resposta, na hora que eu quero a tangente dele, ó, eu tenho que ligar com a origem e fazer cruzar lá o eixo das tangentes. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho, não sei se está dando, faltou um pedacinho aqui, ó, para cruzar. Vamos ver se eu consigo melhorar, ó. Aqui, ó. Ele vai cruzar, então, nesse ponto aqui, e a gente sabe que esse número é o raiz de 3, e esse aqui é o eixo das tangentes, ok? Além dos 60 graus, como tem que passar pela origem, o 240, ele também é um simétrico do 60, que vai ter tangente valendo raiz de 3 positiva, ó. Então, vou já marcar aqui o 240, que é o simétrico do 60, aqui na terceira volta. Por que 240? Regrinha lá do simétrico, 180 mais 60, 240. Então, aqui para a primeira equação, vai valer o 60 e vai valer o 240. Certo? Vale os dois. Agora, para dar menos raiz de 3, são os outros dois simétricos do 60, só que no segundo e no quarto quadrante. Então, eu vou ter o 120 aqui no segundo quadrante, certo? Ó, passa pela origem também, vai ter que cruzar lá o eixo das tangentes, ó. Então, eu vou ter o 120, deixa eu só pegar a ferramenta aqui. O 120, que é o 180 menos 60, e o outro simétrico do 60 no quarto quadrante é o 300 graus, 360 menos 60, 300 graus. E aqui, ó, aonde cruzou, é o menos raiz de 3. Então, aqui o valor do meu arco é o 120 e eu tenho também o 300 graus. De novo, nosso conjunto universo está em radiano, então nós vamos trocar todos esses arcos pelas medidas deles em radiano. 60 graus é o π sobre 3. O 120 é o dobro de 60, então 2π sobre 3. 240, aqui eu posso também continuar esse mesmo raciocínio, ou eu posso com 1, né, vai dar 4π sobre 3. 4 vezes 60, 240, ó, 4π sobre 3. E o 300, né, é o 5 vezes 60, 5π sobre 3. Então, nosso conjunto solução vai ter os 4 arcos. E na hora de dar a resposta aqui, costuma-se, né, colocar do menor arco para o maior. Então, π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e o 5π sobre 3. Então, esse é o nosso conjunto de solução para essa equação. Mais um exemplo, ó. Aqui agora, nós temos uma equação, ó. Deixa eu só pegar uma outra cor. Na primeira volta ainda, de 0 a 2π, e a nossa equação é assim, ó. 2 vezes cosseno ao quadrado de x mais cosseno x igual a menos 1. Então, ó, observem que agora a situação mudou um pouco. Nós tivemos uma equação que o seno já estava isolado, uma equação que a gente só teve que, né, fazer uma operação para isolar, a outra a gente conseguiu por operação inversa isolar a tangente. Agora essa aqui, como eu tenho cosseno ao quadrado e o cosseno, eu não consigo usar nenhuma daquelas técnicas. Mas se vocês observarem, essa equação
ela lembra uma equação do segundo grau. Então, a ideia nesse tipo aqui é a gente trocar, né, esse cosseno x por uma outra letra, a gente transforma ela numa equação do segundo grau, a gente sabe resolver a equação do segundo grau, resolvemos e depois a gente desfaz a troca e resolve a nossa equação trigonométrica. Então, vou fazer o seguinte, ó, no lugar de cosseno x, eu vou trocar pela letra y. Como aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x, vai ficar y ao quadrado. Então, vou reescrever a minha equação. Eu vou ter 2 vezes y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. Então, essa é a minha equação de segundo grau. Lembrem-se que aqui a gente vai achar o valor de x. Depois eu tenho que desfazer a minha troca. De x não, desculpa. Eu vou achar o valor do y. Depois eu tenho que desfazer a minha troca para conseguir achar o valor lá do x, que é o meu arco, cujo cosseno vai ter essa resposta. Então, vamos lá, ó. Essa aqui ela é uma equação do segundo grau completa. Posso resolver por Bhaskara, né? Fórmula de Bhaskara ou a fórmula do soma e produto. Vou fazer por soma e produto, ó. A soma é menos b sobre a e o produto c sobre a. Então, a soma, nesse caso, ó, vai ficar menos 1 sobre 2, vai dar menos meio, e o produto C sobre A. Menos meio também, ó. Produto menos meio, soma menos meio. Então, eu vou achar 2 valores para o Y, e eu quero que esses 2 valores multiplicados resultem em menos meio, e somados resultem em menos meio também. Então, ó, produto fácil, né, pensando no meio positivo, seria 1 vez o meio. Como o nosso produto é negativo, um dos dois é negativo. Daí, na hora que eu somar para, né, resultar no número negativo, maior tem que ser negativo. Então, ó, menos 1 vezes meio dá menos meio. Menos 1 mais meio dá menos meio também, certo? Então, aqui eu tenho os 2 valores do y. Agora, eu vou desfazer a minha troca. Se cosseno x era igual a y, e o y pode valer menos 1, então já tenho uma equação, ó. Cosseno de x igual a menos 1, certo? Ou, eu tenho esse outro valor também. Cosseno de x igual a meio. Então, nós temos que resolver essas 2 equações. Quando que o cosseno de x dá menos 1? Aqui, ó, só dá menos 1 quando o meu arco for o arco de 180 graus, certo? Ó, vou marcar ele aqui. O cosseno de 180 graus, pega o raio todo aqui, né, na hora que chega no 180, por isso que dá menos 1. E o cosseno valendo meio, a gente já resolveu esse exemplo, né? Serve o 60 e serve o simétrico do 60 no 4º quadrante, que é o 300 graus, ó. Então, vou por aqui, ó. O 60 vai servir como solução e o 300 graus, que é o outro simétrico dele. Certo? Então, resolvida aqui a nossa equação. Lembrando, né, do conjunto solução e todas essas informações, todos esses arcos em radiano. Então, ó, o 60 é o π sobre 3, o 300 é o 5π sobre 3 e o 180 é o π. Então, solução, π sobre 3, π e 5π sobre 3. Esse é o nosso conjunto de solução. Mais um exemplo, ó. Olha essa agora. Olhando para ela, vocês já podem observar que a gente tem o seno ao quadrado mais 9 vezes o cosseno. Ela até parece com a anterior, só que na anterior a gente só tinha a variável seno. Agora eu tenho seno e cosseno numa mesma equação. Não dá para resolver as duas ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que usar um outro artifício para esse tipo. Aqui, a gente vai precisar da relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre dá 1, ó. Essa aqui é a relação fundamental da trigonometria. Vale para qualquer arco X, ó. Observe que ela relaciona, né, o mesmo arco
e está sempre elevado ao quadrado. Daí a gente vai voltar para a nossa equação, ó, e vamos ver quem é que está elevado ao quadrado aqui, ó. Eu só posso fazer a troca, né, de forma equivalente. Então, como eu tenho seno ao quadrado, eu vou isolar aqui o seno ao quadrado, ó. Então, na equação fundamental, eu vou passar o cosseno, ó, mais cosseno ao quadrado para o outro lado. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. E daí a gente faz a troca. Eu troco ali na minha equação. Então, no lugar de seno x, seno ao quadrado de x, a gente vai trocar por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Observem que tem esse 2 multiplicando aqui na frente. Eu vou pôr entre parênteses, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de x. E vou copiar o resto da equação. 9 vezes cosseno x mais 3 igual a 0. Certo? Com essa mudança, a gente vai cair na situação do exemplo anterior. Vai ter cosseno ao quadrado, vai ter cosseno, mas daí vai ter só o cosseno. A gente vai fazer a mudança de variável. Então, aqui, ó, distributiva, vamos dar uma ajeitada nessa equação antes de fazer a mudança de variável. Vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais 9 cosseno x, mais 3, igual a 0, certo? Então, eu tenho menos 2 cosseno ao quadrado de x, mais 9 cosseno x. Esse 2 com esse 3 aqui dá para somar, ó, mais 5, igual a 0, certo? Então, essa é a nossa equação. Agora, ela tem cosseno ao quadrado e cosseno x. Então, nós vamos mudar a variável, transformar ela numa equação do segundo grau, resolver e depois desfazer a troca. Então, no lugar de cosseno x, eu vou trocar pela letra y, ó. Então, a minha equação, ela vai ser menos 2y ao quadrado, mais 9 vezes y, mais 5, igual a 0. Com esses coeficientes, né, menos 2, 9, 5, fica difícil de fazer por soma produto. Então, aqui a gente vai fazer pela fórmula de Bhaskara. Delta é igual, ó, a b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Certo? 9 ao quadrado, 81. Aqui vai ficar menos com menos vai dar positivo. 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40. Então, o nosso delta, 81 mais 40, 121. Então, y é igual a menos b, vai ficar menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 121, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes menos 2. Então, eu tenho que o valor de y é menos 9, mais ou menos, né, raiz quadrada de 121 é 11, dividido por menos 4. Então, aqui vocês têm dois valores para o y, ó. Vamos separar e calcular os dois, ó, y1 e y2. Primeiro vai ser menos 9 mais 11 sobre menos 4. E o outro, menos 9 menos 11 sobre menos 4, ó. Menos 9 mais 11 dá 2, certo? Positivo. Então, eu vou ter 2 sobre menos 4. Isso aqui vai dar menos meio. Ok? Positivo por negativo dá negativo, e simplificando, menos meio. E aqui eu vou ter menos 20, certo? Dividido por menos 4. Menos 20 dividido por menos 4 dá 5, ok? Agora que a gente tem os dois valores de y, nós vamos voltar aqui, ó, e desfazer a troca. Então, eu tenho que cosseno de x tem que dar menos meio, ou cosseno de x tem que dar 5, ó. Essa segunda opção, a gente já sabe que não tem solução, porque o maior valor para um cosseno é 1, né? O cosseno e o seno, eles são valores limitados. O maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Então, não tem nenhum arco cujo cosseno dê 5. Então, aqui, ó, essa parte aqui não tem solução. Então, a gente vai só resolver cosseno x igual a menos meio. Então, de novo, né, o valor meio, simétricos dos 60, só que agora, como é negativo, a gente está trabalhando para o cosseno, ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante.
Então, aqui são os dois simétricos do 60 do segundo e do terceiro quadrante. Então, vai servir o 120, que é o simétrico no segundo quadrante, e vai servir o 240, que é o simétrico no terceiro quadrante, ó. Se a gente quiser marcar aqui, né? Esse seria o 120, mais ou menos. E aqui eu vou ter o outro simétrico, que é o 240, e esse valor aqui, ó, é o menos meio, certo? Porque o cosseno valendo menos meio. Tudo bem? Então, ó, o nosso conjunto de solução só vai ter esses dois arcos e, de novo, transformando eles em radiano. Ó, 60 é o π sobre 3. Então, 120, 2π sobre 3 radiano. E aqui vai dar 4π sobre 3. Então, só falta o conjunto de solução agora. Então, o conjunto de solução é o 2π sobre 3 e o 4π sobre 3, certo? Então, esse aqui é um exemplo um pouco mais complexo, que a gente teve, né, que primeiro usar a relação fundamental para ficar só com ou seno ou cosseno. Eu isolei o seno porque eu tenho seno ao quadrado aqui. Se eu tivesse cosseno ao quadrado, eu ia isolar o cosseno ao quadrado. Então, usamos a relação fundamental, manipulamos a nossa equação, transformamos ela numa equação do segundo grau, né? Trocamos a variável, resolvemos, desfizemos a troca. E resposta em radiano. Mais um exemplo, então, ó. É o que a gente chama de solução geral de uma equação trigonométrica. Ó. Solução geral, porque agora o nosso conjunto universo é os reais. O que significa os reais para a gente em trigonometria? Significa qualquer arco em qualquer volta. Então, a gente vai resolver, vai achar a solução na primeira volta, e daí a gente vai pensar em como escrever as outras soluções a partir dessa. Eu tenho que dar uma solução geral, eu tenho que dar uma solução genérica, e que a minha solução represente esses infinitos arcos que estão na mesma posição. Então, ó, conjunto universo dos reais significa para a gente que a nossa resposta pode estar em qualquer volta do nosso ciclo trigonométrico, tanto no sentido, né, positivo do ciclo, quanto no sentido negativo do ciclo. Então, coloquei aqui uma bem simples, ó. Seno de x igual a 1. Que arco tem seno valendo 1, né? Se eu considerar que eu estou na primeira volta, aqui a gente teria o 90 graus como solução. Então, ó, meu x, ele pode ser o 90, se eu estiver na primeira volta, ó. O 90 é uma solução. Seno de 90 é igual a 1. Agora, se eu dou uma volta completa, 360, e ando mais 90, eu caio aqui no mesmo lugar, certo? Então, 360 mais 90 me daria o arco de 450 graus. Ok? Então, o 450, ele é uma resposta também, porque agora eu estou em qualquer volta do meu ciclo. Se eu der duas voltas completas, 360 mais 360 dá 720. 720 mais 90, ele vai dar o meu arco de 810, ok? Então, eu dei duas voltas completas e ainda andei mais 90 graus. Então, eu vou ter o 810 também como resposta. Ó, tô escrevendo os possíveis valores de x aqui. Agora, ó, eu vou ter um monte de arco que vai estar no mesmo lugar, né? Eu vou dando voltas e vou caindo na mesma posição. Se eu andar no sentido negativo do meu ciclo, ó, lembrem-se que aqui é o menos 90, menos 180, menos 270. Então, o menos 270, ele também vai ser uma solução para a gente. Então, nós temos que pensar em uma maneira de representar todos esses valores aí, todos esses arcos, de uma única forma. Então, a minha solução tem que representar eles. É o seguinte, vocês lembram o nome, né? Que esses arcos que estão aqui no mesmo lugar, eles são os arcos côngruos. Se aparecer em algum exercício, ó. Arcos côngruos. Então, vamos pensar aqui, ó. O 450, a gente não deu uma volta inteira e adicionou 90 para voltar ali na posição.
Então, vou escrever o 450 assim, ó. Ele é 90 mais uma vez o 360. Só para indicar, ó, que eu dei uma volta completa e acrescentei 90, caí no 450. Quem seria o 810? Ele seria 90 mais 2 vezes 360, certo? 2 vezes 360, 720, mais 90, 810. Seguindo essa lógica, né, o próximo arco seria 3 voltas completas mais 90. 3 voltas completas dá 1080, ó. 3 vezes 360, 1080, mais 90 seria o arco de 1170 graus. Então, eu tenho 90 mais 3 vezes 360. E assim, ó, a gente vai ter mais um monte de solução. Como é que eu escrevo 90? O 90, ele seria o próprio 90 mais 0 voltas completas, certo? Se vocês compararem essa nova forma de escrever esses mesmos arcos, ó, observem que o que está mudando de um para o outro é esse número aqui na frente, ó, que a gente vai chamar ele de uma letra genérica, porque se eu der, por exemplo, K voltas, N voltas, a minha solução vai ter o 90, vai ter mais o tanto de voltas que eu dei vezes 360. Então, esse número aqui na frente é como se ele indicasse quantas voltas completas eu estou dando no meu ciclo, né, para encontrar uma resposta. Então, se eu trocar esse 0, 1, 2, 3 aqui por uma letra, a nossa solução ficaria assim, ó, x igual a 90 mais k vezes 360. Esse k, como ele tem que indicar um número, né, uma volta completa em qualquer sentido, esse k ele precisa ser um número inteiro, ó. Lembram que o conjunto dos inteiros é representado pela letra z? Isso aqui é uma forma genérica, tá? Não estou escrevendo o conjunto de solução ainda. Estou só generalizando o raciocínio. Então, aqui, ó, olha o 270 como é que fica. Se eu trocar esse k por menos 1, a nossa conta ficaria assim, ó. Se eu troco k por menos 1, a nossa conta seria 90 mais menos 1 vezes 360, certo? Então, essa conta, ela é o 90 menos 360. 90 menos 360 me dá o menos 270, ó. Olha o arco de menos 270 representado. Se eu trocar por menos 2, eu vou dar, né, as 2 voltas, só que no sentido contrário, eu vou cair de novo lá em cima. Se eu troco o K por 0 e faço a conta, a resposta é o 90. Se eu troco o K por 1, a resposta vai dar 450. Então, o por isso dessa generalização. Esse K aqui, ele está indicando agora que eu posso estar em qualquer volta do meu ciclo. Se eu trocar ali, atribuir valores para o K, eu vou cair no mesmo lugar do 90, que são as minhas, e dos meus arcos aqui, que são as minhas soluções. Lembrando, né, que a nossa resposta vai ser em radiano. Então, eu preciso trocar esse 90 por radiano e trocar o 360 por radiano também. Então, ó, vou escrever o conjunto de solução aqui de outra cor, ó. Nosso conjunto de solução seria assim, ó. X pertencente aos reais, tal que o x é igual a 90, que é o π sobre 2, mais k vezes 360, que em radiano é 2π, com k pertencente aos inteiros. Ok? Então, aqui a gente tem uma forma de representar esses infinitos arcos. Vocês perceberam que o jeito de resolver é o mesmo. A gente vai olhar para a equação, vai resolver, encontrar a resposta na primeira volta. O que muda é representar essas infinitas respostas. E eu represento isso acrescentando isso aqui, ó, de k vezes 2π, com k pertencente aos inteiros. Nós vamos ter outras situações que, por exemplo, se o meu conjunto de solução incluísse o 90 e o 180, eu não preciso, né, dar uma volta inteira. Eu posso andar 180 graus, daí aqui eu acrescentaria k vezes π só. Então, depende também da simetria aqui das minhas respostas. Vamos fazer mais um exemplo aqui agora, no conjunto universo
dos reais. Então, o que vai mudar é só lá a nossa solução final, tá? Então, olhando para essa equação, ó, nós temos seno de x menos 1 igual a cosseno x. Das estratégias que a gente viu até agora, quando a gente teve duas variáveis na mesma equação, a gente usou a relação fundamental. Só que para usar a relação fundamental, tinha que ter seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aparecer esse seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, elevando os dois lados da minha equação ao quadrado. Eu posso fazer, né, isso, que se eu faço de um lado, eu faço do outro. Só que quando eu elevo ao quadrado, lá no final, a gente vai ter que fazer a verificação para ver se as raízes que a gente encontrou nessa equação elevada ao quadrado, se elas são válidas para essa equação que eu tenho aqui, ok? É o mesmo raciocínio quando vocês resolvem equação irracional. Tem lá uma raiz, o x dentro da raiz, igual a um número, eleva ao quadrado, some a raiz, só que depois eu preciso voltar e verificar se a minha resposta vale na equação original. Então, aqui a ideia é a mesma. Nós vamos elevar ao quadrado os dois lados aqui da nossa equação, nós vamos alterar a nossa equação, vamos resolver, e lá no final, depois que a gente encontrar os arcos, né, que vão valer para essa equação que está elevada ao quadrado, a gente desfaz a troca, tá bom? Então, aqui, ó, elevando ao quadrado, né, eu tenho uma subtração elevada ao quadrado, então eu tenho quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Igual a cosseno ao quadrado de x. Então, olhando agora para a nossa equação, ó, apareceu o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, que daí eu posso fazer aquela troca usando a relação fundamental. A relação fundamental é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu posso tanto isolar o seno ao quadrado, como isolar o cosseno ao quadrado. Então, olhando para a nossa equação, ó, se eu isolo o seno ao quadrado, eu vou ficar com 1 menos cosseno ao quadrado aqui. E daí a nossa equação vai continuar com cosseno e seno. Então, aqui é mais interessante, a gente vai ter que, de novo, né, fazer alguma troca. Então, aqui é mais interessante para a gente isolar o cosseno ao quadrado de x. Então, vou escrever ele como 1 menos o seno ao quadrado de x, ó. Então, eu vou trocar esse cosseno ao quadrado de x por isso aqui, ó, que foi o que a gente obteve isolando a relação fundamental. Vou reescrever a nossa equação. Então, a gente vai ter, ó, seno ao quadrado de x menos 2 seno de x mais 1 igual a 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Então, aqui, ó, se vocês observarem, ficou só com seno agora, então o nosso problema foi resolvido. Eu tenho o número 1 adicionando dos dois lados da minha equação, então eu posso simplificar. E esse menos seno ao quadrado, ele vai para o outro lado como mais seno ao quadrado, juntando com esse, então eu vou ter 2 seno ao quadrado de x. Menos 2 seno x igual a 0, ó. Observem que a nossa equação... agora ela tem seno ao quadrado e seno x, então ela aparece aquela equação do segundo grau. Então, a gente usa aquela estratégia. A gente troca esse seno de x por uma outra letra, vou chamar de y. Faço a troca aqui na minha equação, reescrevo ela, vai ficar 2y ao quadrado, menos 2y igual a 0. Transformei, então, numa equação do segundo grau. Agora, eu resolvo essa equação do segundo grau e desfaço a troca. Observem que essa equação do segundo grau aqui, ó, ela é incompleta, tá faltando c. Então, quando tá faltando c, o jeito mais fácil de resolver é usando fatoração. Então, vou pôr o 2y em evidência, ó. Então, vai ficar 2y que multiplica. 2y ao quadrado dividido por 2y sobra y. E menos 2y dividido por 2y sobra menos 1, ó. Certo? Se eu fizer a distributiva aqui, a gente volta exatamente na equação de cima. Por que a gente usa essa estratégia? Porque, ó, nós transformamos em um produto cujo resultado é 0. E esse produto é fácil, né? Para um produto dar 0, ou eu tenho 0 vezes qualquer coisa, ou, né, o primeiro número é diferente de 0 e o segundo é 0. Então, eu tenho que o primeiro é 0 ou o segundo é 0. Então, eu tenho que 2y é igual a 0, ou y menos 1 é igual a 0, certo? Se vocês preferirem resolver por Bhaskara ou por soma de produtos, tudo bem. É que aqui ajuda bastante.
Então, aqui, ó, para 2y dar 0, o y tem que ser 0, né? Passa o 2 dividindo, vai dar 0. E aqui, y igual a 1. Então, nós encontramos dois valores para o y. Então, agora nós vamos fazer a troca. Se seno de x é y, então eu tenho que seno de x é igual a 0, ou seno de x é igual a 1, ó. São valores fáceis, né? O seno dá 0 quando eu tenho o arco de 0 graus ou o arco de 180 graus, ó. Então, eu teria o 0 graus aqui ou o 180 graus. E a outra, ó, o seno de x é igual a 1 quando x é igual a 90. Então, eu teria mais essa solução aqui. Lembrando que essas três soluções, elas são soluções da minha equação elevada ao quadrado. Então, agora eu vou ter que pegar esses três arcos, substituir na minha equação original e verificar a validade para a equação original. Isso a gente vai chamar, então, de verificação, ó. Vou escrever aqui embaixo. Verificação, ó. Então, eu vou trocar. Vou escolher o 0 graus primeiro, ó. E com a minha equação sem estar elevado ao quadrado, tá? Se eu troco por 0 graus, ela ficaria seno de 0 menos o número 1 é igual ao cosseno de 0. Então, vamos verificar a validade disso, ó. O seno de 0 é 0. Menos 1 é igual ao cosseno de 0, que é 1, ó. Vocês estão vendo? Essa afirmação é uma afirmação falsa. Quer dizer, então, que o 0, ele não é uma solução da minha equação original. Ele é a solução da equação elevada ao quadrado, mas ele não é uma solução da minha equação original. Então, a gente vai desconsiderar ele. Se eu pegar o 90, ficaria seno de 90 menos 1 é igual a cosseno de 90. Então, vamos lá. Seno de 90 é 1. 1 menos 1 é igual ao cosseno de 90, que é 0. 1 menos 1 dá 0. 0 é igual a 0. Então, essa afirmação é verdadeira, ó. Ela satisfez a equação original. Então, o 90 é uma solução. E o 180, então, a gente teria seno de 180 menos 1 é igual a cosseno de 180, ó. Seno de 180 é 0. 0 menos 1 é igual a cosseno de 180, que é menos 1. Então, a gente chegou em que menos 1 é igual a menos 1, ó, uma afirmação verdadeira. Então, 180 também é uma solução para a gente. Agora, o seguinte, ó, a gente sabe, né, que o 90, ele é o π sobre 2, e o 180, ele é o π. Agora, a gente obteve duas respostas para essa equação, só que agora a gente está no conjunto dos reais. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ó? Primeiro, existe uma simetria entre as duas? Então, por exemplo, do 90 para o 180, eu ando 90. Mas do 180 para a próxima raiz, eu tenho que andar 270. Então, não vai existir uma simetria que eu possa generalizar a minha solução. Então, nesse caso, vocês têm que escrever todo mundo que está em cima do 90 ou todo mundo que está em cima do 180. Então, a nossa solução vai conter, né, todos esses arcos, só que separados em dois casos. Ó, observem que, vou limpar aqui, para a gente, não, vou fazer aqui em cima. Ó. Se a gente estivesse trabalhando no conjunto universo de 0 a 2π, por exemplo, o nosso conjunto solução, ele teria, então, o 90 e o 180, certo? Seriam só esses dois arcos. O que muda de 0 a 2π para os reais? Acrescentar aquele indicador de que eu posso estar em qualquer volta. Então, o que a gente vai fazer aqui no conjunto solução para os reais? Ó, deixa eu pegar uma outra cor. Então, vamos lá. Agora, considerando o universo dos reais. Então, nosso conjunto solução ficaria assim, ó. Solução, vou fazer aqui embaixo, ó. X pertencente aos reais, tá o quê? Eu preciso representar todo mundo que está em cima do 90. Então, o 90, né, é a minha referência, π sobre 2, mas agora eu tenho que colocar aquela indicação de que eu posso estar em qualquer volta. Então, K vezes 2π. Então, aqui eu representei todo mundo que está em cima do 90 em qualquer volta. Ou, agora a gente vai representar o do 180.
x pertencente ao... Ai, peraí, não precisa pôr x pertencente aos reais, não. Deixa eu apagar aqui, ó. Ou... Peraí, que apagou um monte de coisa que não era para apagar. Ó. Ou x igual... Vamos colocar, então, 180 mais k vezes 2π. Aqui, então, eu representei todo mundo que está em cima do 180 em qualquer volta. E no finalzinho, a gente acrescenta com k pertencente aos inteiros. Então, aqui, ó, vocês têm o conjunto solução dessa equação, né? Só que no conjunto universo dos reais. Ok? Então, vai ficar dessa forma. Vamos fazer mais um exemplo. De novo, conjunto universo dos reais, só que agora eu tenho seno de x vezes cosseno x menos cosseno x igual a zero. Então, é o seguinte, ó, de novo, tem duas variáveis na nossa equação, então não dá para fazer de uma vez só. Posso passar esse cosseno x para o outro lado e simplificar? Eu só posso fazer isso se eu tiver certeza que o zero não é uma resposta aqui. E olhando para a nossa equação, não dá para fazer, eu não sei ainda, né? Então, a ideia aqui não é cortar, tá? Porque se vocês cortam, se vocês simplificam alguma variável, a gente perde raízes no final. Então, o que eu vou fazer, ó? Nós temos cosseno nos dois termos, então vou pôr o cosseno em evidência, ó. Vou escrever aqui cosseno x em evidência. Daí a gente divide para ver quem vem dentro do parêntese. Seno x vezes cosseno x dividido por cosseno x dá seno x. Menos cosseno x dividido por cosseno x dá menos 1, igual a zero, ó. Observem que agora eu transformei em um produto cuja resposta é zero. Então, aqui eu não vou nem precisar fazer mudança de variável. Apesar de ter seno e cosseno na mesma equação, a gente conseguiu escrever ela na forma de que vai ficar separada essas duas sentenças. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Para um produto dar zero, ou o primeiro é termo zero, ou o segundo é zero. Então, eu tenho cosseno x igual a zero, ou seno de x menos 1 igual a zero, certo? Então, agora a gente vai resolver essas duas aqui, ó. Seno de x, vamos dar uma melhorada nela, passo 1 para o outro lado, né? Seno de x igual a 1 ou cosseno x igual a zero. Então, vamos pensar, ó. Arcos cujo cosseno são iguais a zero. Aqui serve o 90 e serve o 270, certo? Os dois arcos são soluções de cosseno x igual a zero. E para o seno de x ser igual a 1, eu tenho o 90. Então, as minhas soluções aqui seriam o 90 ou o 270, tá? Daí, em radiano, né, eu tenho π sobre 2 para o 90 e 3 vezes π sobre 2. 3π sobre 2 para o 270. Então, se a gente estivesse na primeira volta, nossa resposta seria π sobre 2, 3π sobre 2. Agora, a gente tem que lembrar que a gente está no conjunto universo dos reais. Então, vamos acrescentar aquele indicador de que eu estou em qualquer volta. Eu posso escrever essas duas soluções separadas. Então, ficaria assim, ó, do jeito que a gente fez na outra. Ó, poderia ficar assim, ó. Solução x pertencente aos reais, tá o quê? Então, vou começar representando todos os arcos que estão aqui em cima do 90. Então, seria 90 mais k vezes 2π, certo? Quando eu vou acrescentando 2π, eu vou trocando de volta e parando no mesmo lugar. Ou, agora eu vou representar todo mundo que está em cima do 270. X igual a 3π sobre 2 mais k vezes 2π, certo? Com k pertencente aos inteiros. Então, aqui eu representei todo mundo que está em cima do 90, todo mundo que está em cima do 270, de maneira separada. Vocês lembram no exemplo anterior que eu falei em simetria? Que lá era o 90 e o 180 e não existia, né, um padrão para eu ir de uma resposta para outra? Olha o que acontece nesse exemplo. A minha primeira solução seria 90. Para eu chegar na próxima solução dessa equação, é o 270. Eu tenho que andar 180 graus, ó. Para eu ir do 270 para a próxima solução, que seria o 450, eu tenho que andar 180 graus. Depois eu ando 180 e caio na outra.
Observem que o 90 e o 270, eles são simétricos aqui. E o quanto, né, eu tenho que andar de uma para outra é acrescentar só 180. Então, eu posso escrever essa mesma solução de forma resumida. Posso escrever assim, ó, solução x pertencente aos reais, tá o quê? X é igual. Daí a gente sempre começa pelo menor arco. E o menor arco que a gente encontrou é 90. 90 é menor que 270, por isso que eu vou começar pelo 90, ó. Π sobre 2 mais K vezes π. Olha a diferença agora. Com K pertencente aos inteiros. Então, a diferença de uma para outra, ó, que aqui eu estou acrescentando 180 graus só de uma para outra. E aqui a gente tinha escrito separado. Aqui eu tenho 360. Então, na de cima, a gente representou todo mundo que está em cima do 90, todo mundo que está em cima do 270. Ok, tá certo a solução. Só que é mais comum aparecer da segunda forma, quando houver simetria. Então, o que a gente percebeu? Que é só andar 180, eu já vou caindo nas próximas respostas. Então, ao invés de eu estar em cima do 90, eu dar a volta completa, representar o 90 e depois eu escrever todas as outras soluções, a gente escreve todas elas juntas. Então, é só andar 180, eu já caio na próxima e assim sucessivamente. Por isso que a gente acrescentou só o π aqui. Tudo bem, galera? Então, fizemos aqui alguns exemplos para vocês darem uma lembrada nessa aula, porque tem bastante coisa, né, de teoria, tem bastante, né, técnicas que a gente pode usar. E na aula de quarta a gente vai fazer os exercícios da apostila, então, tá bom? Se vocês quiserem tentar, podem tentar fazer os 4 de sala, que são esses que eu vou fazer com vocês. Beleza? Tchau, tchau.